Bom dia, queridos irmãos. Ainda estudando sobre a monarquia em Israel, hoje veremos 3 reis de Judá: Jotão, Acás e Ezequias. No estudo anterior, tomamos conhecimento que o bem-sucedido rei Uzias, ou Azarias, que foi instruído pelo profeta Zacarias, se sentiu orgulhoso do seu poder e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, atribuição exclusiva dos sacerdotes. Ao ser repreendido por 80 sacerdotes, ficou irado e imediatamente ficou leproso. Por causa da lepra, ou doença de pele, não se sabe exatamente que tipo de doença, teve que morar numa casa separada enquanto seu filho Jotão governou como corregente até a sua morte. Depois de governar com seu pai por 11 anos, Jotão passou a governar sozinho e reinou por mais 5 anos. Segundo Crônicas 27, versículo 1. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadoque. Durante o seu reinado, ele procurou fortalecer as defesas do reino e implementar políticas que garantissem a segurança do povo judaico. Uma das características mais notáveis do reinado de Jotão foi seu compromisso com a adoração ao Senhor. Ele é descrito como alguém que fez o que era reto aos olhos de Deus, seguindo os passos de seu pai, Uzias. Construiu cidades fortificadas e fortalezas, o que ajudou a proteger o reino contra invasões. A construção de estradas e a melhoria das rotas comerciais também foram prioridade durante seu reinado, promovendo o desenvolvimento econômico e a segurança do comércio. O versículo 6 de 2 Crônicas 27 diz o seguinte: O rei Jotão se tornou poderoso porque teve o cuidado de viver em obediência ao Senhor, o seu Deus. Porém, ele falhou num ponto. Ele não destruiu completamente os altos pagãos, onde o povo de Judá continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Embora Jotão tenha sido fiel a Deus, a Bíblia destaca que o povo continuava na corrupção. Versículo 2 do capítulo 27 diz o seguinte: Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai, Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Isso sugere que, apesar da retidão do rei, a nação como um todo não seguia seus passos de obediência. Ele enfrentou o desafio de liderar um povo espiritualmente afastado de Deus. O rei Jotão morreu aos 41 anos de idade e foi sepultado na cidade de Davi. A história de Jotão nos ensina sobre a importância de ser fiel e obediente a Deus em todos os aspectos da vida. A tolerância com a idolatria pode levar a consequências negativas e à ruína espiritual. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Apesar de jovem, Acás parece ter tomado imediatamente um caminho totalmente oposto às tradições religiosas de Judá. Ficou conhecido por sua vida distante da vontade de Deus. Ele foi um governante perverso, incrédulo e idólatra. Seu reinado foi muito parecido com os reinados dos piores reis do Reino do Norte. Introduziu altares pagãos em Jerusalém, imitou práticas abomináveis de nações vizinhas e até sacrificou seus próprios filhos. Segundo Crônicas 28, de 1 a 4. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale Ben-Hinom e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Nessa época, o reino de Judá enfrentava um sério perigo. Rezim, o rei de Damasco, e Peca, rei de Samaria, já haviam começado a ameaçar Judá nos dias de Jotão. Segundo Reis 15, 37. Agora, uma conspiração foi formada para destronar o jovem Acás e colocar no trono um certo filho de Tabeel, conforme lá em Isaías 7, 6.
Os 2 reis investiram contra Jerusalém, mas não tiveram sucesso. Os judeus foram expulsos de Elate, o país foi devastado e um grande número foi levado cativo. O texto bíblico informa claramente que o motivo das calamidades impostas a Judá durante o reinado de Acaz tinha a ver com a forma como os judeus se afastaram do Senhor. A invasão de Judá por Israel e pela Síria foi uma resposta do juízo de Deus sobre eles, segundo Crônicas 28:5. Da mesma forma, o reino de Judá só foi poupado por causa da benevolência do Senhor, que advertiu o rei de Israel através do profeta Obed a agir com misericórdia para com os judeus, senão os israelitas também sofreriam a ira divina. Depois disso, os prisioneiros judeus foram levados de volta a Judá, segundo Crônicas 28, de 5 a 15. O desespero era generalizado. A Bíblia diz que o coração de Acaz e do povo tremia muito. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e do seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam de uma tempestade. 7, versículo 2. Em sua extrema necessidade, Acaz apelou ao rei da Assíria por ajuda. Não buscou a ajuda de Deus. Segundo Reis 16:7, o rei Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Ele ainda demonstrou falta de consideração com as coisas do Senhor quando tirou tesouros do templo em Jerusalém para dar ao rei da Assíria em troca do apoio militar. Diante do medo e perturbação generalizados, o profeta Isaías apelou tanto para o rei quanto para o povo que buscassem ao Senhor. Isaías 7, 10 a 14. Depois o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acaz: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova deste modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Deus estava no controle e não permitiria que os planos dos inimigos de Judá prevalecessem. Deus prometeu, e esse era o sinal da condução dele: enviar um Salvador que seria chamado de Emanuel e que ele seria um sinal da presença de Deus com seu povo. Ao contrário do que Acaz esperava, o rei assírio não o ajudou, o tornou súdito. E mesmo em aflição, o rei Acaz transgrediu ainda mais. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois disse: visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo Judá. Acaz pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que fez, do início ao fim, estão registrados nos livros dos reis de Judá e de Israel. Quando Acaz morreu, se reuniu aos seus antepassados. Foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. A falta de fidelidade de Acaz a Deus resultou na decadência moral e política de Judá. A aliança de Acaz com a Assíria trouxe mais problemas do que soluções, mostrando a importância de depender apenas do Senhor. Apesar de sua infidelidade, Deus ainda demonstrou misericórdia ao enviar profetas para advertir e instruir. O reinado de Acaz serve como um exemplo claro das consequências de rejeitar a direção de Deus. Sua idolatria e falta de fé trouxeram calamidades para Judá, mas também revelam a paciência e misericórdia de Deus em meio à rebeldia. Que possamos aprender com a história de Acaz a importância de buscar a vontade de Deus e confiar plenamente em sua direção. Seu filho Ezequias foi seu sucessor.
Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. A aliança de Acás com a Assíria trouxe influência pagã para Judá. Isso levou a uma contaminação da vida religiosa da nação, que passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Assim que assumiu o trono, o rei Ezequias tentou corrigir esse problema. Ele sabia que a queda do Reino do Norte tinha a ver diretamente com a desobediência à lei de Deus. Então, rapidamente, ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor e não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não lhe pagou tributo. 2 Reis 18, 3-7. Lemos lá em 2 Crônicas 29, versículos 10. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. Os capítulos 29 ao 31 relatam as ações de restauração das práticas religiosas ao verdadeiro Deus de Israel. Durante o seu reinado, a celebração da Páscoa foi a maior desde o tempo de Salomão. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração da Páscoa em Jerusalém. No aspecto militar, Ezequias também foi um rei muito bem-sucedido. Ele fortificou Jerusalém e fez uma grande obra de engenharia para garantir o abastecimento de água na cidade. É importante salientar a firmeza de caráter de Ezequias, pois não seguiu os caminhos de seu pai, nem foi influenciado pelo seu mau exemplo. Antes, fez exatamente o oposto, confiou inteiramente no Senhor e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Seu nome significa o Senhor fortalece. E ao longo dos seus 29 anos de reinado, Ezequias precisou da força de Deus para conseguir realizar suas obras. O capítulo 32 de 2 Crônicas, versículo 1, diz o seguinte: Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Senaqueribe era considerado o rei do mundo, temido pelos reinos vizinhos. Era um forte guerreiro e muito orgulhoso. Invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Pretendia guerrear contra Jerusalém e, para isso, enviou oficiais com mensagens ameaçadoras para Ezequias, o rei de Judá, e para o povo de Jerusalém. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Deus de Israel e desafiando-o. Ele afirmou que o Deus de Ezequias não poderia livrar o povo de Judá das suas mãos, assim como os deuses das outras nações não haviam conseguido livrar seus povos. No entanto, o rei Ezequias e o profeta Isaías clamaram em oração ao Senhor, e ele enviou um anjo que matou todos os homens de combate e os líderes no acampamento assírio. Senaqueribe foi forçado a se retirar envergonhado para sua terra, onde mais tarde foi assassinado por seus próprios filhos. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. E foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e todos os outros que o ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. 2 Crônicas 32, 20-23.
Enquanto estava no poder, o rei Ezequias acabou adoecendo gravemente. Sua doença era terminal e o Senhor enviou o profeta Isaías com a finalidade de lhe avisar para colocar sua casa em ordem antes de morrer. Mas Ezequias orou ao Senhor fervorosamente, rogando pela sua misericórdia. Então Deus novamente enviou o profeta Isaías para avisar ao rei que o seu clamor tinha sido ouvido e que seus dias tinham sido prolongados por mais 15 anos. Além disso, na mesma ocasião, Deus garantiu que livraria o seu povo das ameaças da Assíria. Esse estudo nos mostrou o perfil individual de 3 monarcas que se sucederam sequencialmente no reino de Judá. Jotão, o rei virtuoso que enobreceu a corte e fortaleceu a nação. Acás, o rei perverso de instinto maligno que arruinou Judá. Ezequias, o grande reformador que resgatou Judá da ruína, promovendo um avivamento espiritual de proporções gigantescas. Vimos aqui 3 situações adversas em que Deus interveio para, primeiro, garantir a eficácia do governo de Jotão, aplicar o juízo como punição do rei e da nação, no governo de Acás, e restaurar espiritualmente a nação em todos os aspectos, no governo de Ezequias. Essa lição nos fez aprender o princípio teológico de que não é o homem, mas Deus é o gestor da nossa existência, o regente da nossa vida, o Senhor do nosso futuro. A Ele somente devemos temer, adorar e servir. Amém.